Sejam bem-vindos, gente! Agora a gente chegou na parte prática e eu vou ensinar vocês como efetivamente fazer o nosso gerador. Eu vou ensinar na verdade, tem dois caminhos que a gente pode seguir e eu vou explicar um deles, ok? Que eu acho o mais organizado e o mais correto para iniciar, pelo menos, para não ficar tão confuso. Tem duas formas da gente começar o nosso projeto, que seria começar a listar os itens que a gente quer sortear. Então, listar os campeões, as lanes, os feitiços de invocador, as runas. Inclusive, vocês podem adicionar mais objetos que vocês queiram sortear. Vocês podem sortear itens, outros, por exemplo, prioridade de habilidade, vocês podem escolher. Aqui a gente vai fazer com campeão, feitiço de invocador F e o D, e as lanes e a runa, ok? Então, a forma mais organizada seria criar uma pasta para o nosso projeto. Eu criei aqui a pasta gerador de build, e já tem uns arquivinhos dentro dela, mas eu vou ensinar vocês a fazer cada um deles. A primeira forma, que aqui eu não vou me aprofundar, seria a gente começar a listar todos eles num arquivo, que seria o nosso arquivo de código. Mas ele vai começar a ficar extenso e vai acabar sendo confuso, porque são vários itens que a gente está analisando, né? Só de Champion, olha, já deu quantas linhas, entendeu? A gente pode fazer tudo isso numa linha só? Pode. Mas é estranho você pegar um código e ele tá escrito tudo numa linha só. Então, a gente pode separar por TXT. Sim, arquivo texto normal. Então, a gente pega um arquivo texto, dá um nome para ele, eu dei o nome de campeão e fui listando todos os campeões linha a linha, certo? Tem APIs que fazem isso, né? Que são processos mais complexos na área da computação e a gente não vai abordar. Então, infelizmente, vai ter que ser de forma manual, você pode encontrar de alguma forma na internet, ou eu mesma vou disponibilizar já esses arquivos TXT para vocês, tá bom? Então, aqui eu listei todos os campeões, pelo menos até a última atualização que teve, né? Deu 170 campeões. Daí eu criei um arquivo de feitiço de invocador, então eu coloquei aqui o Flash, Teleporte, Incendiar, Curar, entre outros. O das lanes, eu coloquei o Top, Jungle, Mid, ADC e Sup. E em runas eu coloquei as básicas. Tem como colocar aquelas runas secundárias e tudo mais? Tem sim, só que a gente vai ver só o básico nessa aula, ok? Então, galera, separa tudo aqui, ó. Vocês vão em gerador, vocês conseguem criar aqui, ó, new file. Daí vocês colocam, perdão meu inglês aí, mas é new file. Daí vocês criam aqui, teste.txt. E daí aqui vocês colocam todos os itens que vocês querem. Lembrando que eu separo por linha. Então eu escrevo aqui, daí dou um enter, escrevo aqui, dou um enter, escrevo aqui. Tem várias formas de fazer. Tem como você fazer uma separação por vírgula, mas daí a forma como a gente vai tratar esses dados vão ser diferentes, ok? Então vamos começar. Eu vou criar o main.py, então vocês fazem o mesmo esquema aqui, novo arquivo, dê um nome que vocês acharem melhor para o arquivo de vocês, bota a extensão .py e vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar a biblioteca Rindle, que a biblioteca Rindle basicamente é de aleatoriedade, ela que vai fazer todo esse processo de sortear para nós, tá bom? E agora a gente vai aprender uma funçãozinha que vai ser para ler esses arquivos, certo? Então, a gente já aprendeu função anteriormente com a Geo, como se fazia. Então, a gente declara a função def e dá o nome para essa função, sortear do arquivo, né? Pode ser sortear item, mas é um nome geral, tá bom? Não é para cada arquivo TXT, vai dar um nome geral. Pode ser sorteador, sortear do arquivo, coloquei esse nome. E entre parênteses, caminho. Caminho por quê? Porque a gente vai falar onde que estão esses arquivos pra máquina, né? Pro Python entender, ó. O caminho tá aqui. Então a gente vai, ó, with open, daí abre parênteses, fala do caminho correto, o caminho que a gente vai seguir.
Daí tem que declarar esse R, porque geralmente quando a gente está acessando um arquivo, por exemplo, a gente coloca R, daí abre parênteses, daí bota C, dois pontos, e daí coloca todo aquele caminho que geralmente tem arquivo, barra, tudo mais. E então esse R serve para isso, ok? E daí temos esse encoding, que é só para ele entender o arquivo, como F. Então a gente está falando que tudo isso aqui, ó, que a gente acabou de falar, a gente vai chamar só de F, ok? Então a gente está declarando as linhas e como ele vai passar por cada uma dessas linhas, tá? Geralmente essa é uma função bem padrão para sortear arquivos. Mas basicamente isso aqui, ó, linhas, é que ele vai percorrer por cada linha do arquivo, ok? Então aqui, ó, a linha que a gente está falando, ó, você vai percorrer linha por linha. Se a gente tivesse escrito tudo junto, separado por vírgula, não daria pra gente usar, por exemplo, a forma como a gente colocou aqui, tudo bem? E daí ele vai retornar a choice linha como linha. Então, basicamente essa função é só para falar, olha, você vai percorrer cada linha. A gente está usando a função window aqui, então você vai sortear, né? Percorreu todas essas linhas, você vai sortear uma delas. Choice é a escolha que ele fez da linha, né? A linha que ele escolheu. E daí ele vai devolver como linha, ok? Então, basicamente, como eu falei, tem que ser uma ideia geral. Por quê? Vamos entender melhor. Funções específicas. Sortear champion. Então, a gente vai criar mais uma função aqui. Aqui tem que ser específico. Essa função aqui é para sortear um campeão, ok? Então, a gente vai dar um return, que é para devolver, né? Devolver uma resposta. Sortear do arquivo, que foi a função que a gente criou aqui em cima. Então, toda aquela coisa que eu falei de tipo, você vai percorrer todas as linhas desse arquivo e você vai sortear uma. Aqui, ó, eu já estou falando qual que é o arquivo, que é o Champions TXT, né? O campeão TXT. Então aqui, ó, eu estou substituindo esse caminho pelo o arquivo que eu quero analisar, certo? Então se eu quisesse, tipo, procurar a runa, procurar um feitiço de invocador, eu colocaria o nome do arquivo aqui, ok? Então, é essa lógica. E daí o que acontece? Imagina que eu peguei isso daqui, ok? E substituí aqui, então, e ele vai fazer exatamente o que está aqui. Então, com um arquivo aberto, campeão, né? Ele vai estar aqui, campeão. Ele vai ler esse arquivo aqui, a gente só está falando, como eu recitei anteriormente, como é esse arquivo, né? Eu queria para campeão, eu quero para uma lane, eu quero para um feitiço de invocador D, para o feitiço de invocador F e para sortear a runa. Basicamente, eu criei uma função para todos eles, certo? Então, para cada arquivo aqui que eu citei que substituirá aqui para executar essa função, eu tenho um TXT dele. Então, tem um TXT do campeão, feitiço de invocador, pode ver que tem tudo. Você pode até colocar um aleatório. Vou fazer um aqui, ó, mais prático para vocês. Vamos fazer um aqui como nome, ok? Nome.txt. Vamos colocar nomes aqui normais. Amanda, Lucas, Pedro, Isaac e Júlia. Nomes aleatórios, tá? Só pra vocês entenderem. Aqui eu coloquei 5 nomezinhos, tá? E eu criei um TXT dele. Então, eu automaticamente consigo pôr aqui sem dar problema, tá? E daí, você coloca aqui, def no sortear nome. Abre parênteses para declarar que é uma função, sempre, né? Tem que abrir parênteses só para você falar, é uma função e você consegue pôr parâmetros ali dentro. Daí a gente coloca sortear do arquivo, que é a função que a gente tem lá em cima, e você coloca qual arquivo que você quer sortear, certo? Eu quero sortear de nomes, entendeu? Daí, basicamente, ela vai sortear isso de nomes. Eu vou remover essa parte porque não faz sentido. Mas é só para vocês entenderem, assim, fazendo passinho por passinho, tá bom? Certo. E agora a parte principal, que é printar aqui no terminal nosso, né? Deixa eu dar um clear aqui, pra gente ver o que vai sair. Então, a gente vai montar esse escopo aqui, if, underline, underline, name, underline, underline, igual, igual. Daí é a mesma coisa, main entre parênteses. E daí a gente vai colocar cada print.
Então eu vou colocar aqui um print champion. Vamos escrever aqui embaixo para vocês entenderem a estrutura, tá bom? Print para sair ali no terminal, certo? Eu vou colocar entre aspas champion porque eu quero que é o que esteja escrito. Então eu quero, ó, parte escrita, que é o que eu quero que fique escrito, certo? E eu vou botar 2 pontos porque daí e um espacinho para ficar bonitinho. Depois das aspas, eu vou botar uma vírgula, porque eu não quero mais que o que eu escreva dentro desses parênteses saia no terminal. O que eu quero que saia no terminal é uma variável. Ó, essa é uma forma mais curta da gente fazer. O ideal seria a gente guardar o nome de cada um dos, das paradas que ele sorteou. Então, por exemplo, aqui eu já estou retornando direto. Ah, return, sortear arquivo campeão. O que eu poderia fazer? Eu poderia colocar aqui, ó, sortear arquivo campeão, né? E jogar isso dentro de uma variável. Vou ensinar essa outra forma, tá? Eu apresentei dessa primeiro, mas eu vou explicar dessa segunda forma que vai ficar mais bonito no código. Então, eu coloco aqui, campeão, campeão igual, e a gente joga aquilo ali, tá? Daí, ao invés de retornar isso aqui, a gente retorna campeão, ok? O que eu tô fazendo? Só pra vocês entenderem, né? Basicamente, eu tô pegando e guardando o valor que tá vindo no return, ok? Então, o valor que tá aqui, ele não tá salvo, teoricamente. É uma função, ela só tá sorteando e não tá guardando. Se eu botar print, ela mostra, porque foi, tipo, eu acabei de rodar ela, então ela acabou de buscar, sabe? Então, ela só vai mostrar. Aqui eu consigo guardar e manipular essa variável. Por exemplo, eu posso botar um return aqui. Daí se eu quiser colocar, tipo, o campeão que ela sorteou e um sobrenome, por exemplo, aleatório nesse campeão, é meio complicado fazer isso porque não está guardado, ok? Então, dessa forma eu consigo guardar. Mesma coisa a gente vai fazer para todo mundo aqui, ok? Se vocês fizerem de outro jeito, do jeito que está aqui, ele vai funcionar, só que não vai ficar muito bonito. Então, vamos lá. Lane. Return lane. Ah, inclusive, olha que legal. Vocês viram que ele tá com azul bem clarinho? Deixa eu dar um zoom pra vocês. Não vou dar um zoom porque não deu pra dar zoom. Mas vocês estão vendo que tá com azul bem clarinho, tipo meio opaco. Então isso acontece quando você declara uma variável e você não está usando ela. Então se eu colocar a lane aqui, ela vai ficar um azul mais escuro porque daí eu estou usando ela em algum lugar. No return, entendeu? Então vamos lá. Aqui vamos colocar vamos colocar como F. Não, é feio, né? Feitiço D. Aqui é o D, né? Feitiço D. Ah, inclusive, olha um erro que eu achei aqui. Eu nem tinha reparado. Aqui tá como lane, não é lane, tá? Aqui vai ser feitiço. Peraí, aqui vai ser feitiço F, ok? Como é que eu tinha salvo aqui? Ah, não, essa feitiço de invocador, né? Ai, gente, perdão. Só feitiço de invocador, ok. Ah, por que só feitiço de invocador? Porque o TXT tá escrito feitiço de invocador, ok. Ali eu coloquei feitiço F porque eu achei que eu tinha salvado aqui no TXT como feitiço F. Mas ele seria muito inútil, porque eu teria que ter 2 TXT igual. Um tipo, feitiço F, outro feitiço D. Sendo que eles podem estar no mesmo. A gente vai procurar no mesmo arquivo, só que a gente vai separar eles aqui. Como é que a gente está separando eles aqui? Em funções diferentes. Aqui ele vai sortear do mesmo arquivo 1 e aqui ele vai sortear do mesmo arquivo outro, certo? Então daí a gente retorna aqui, feitiço D, mesma parada aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui, sortear. Não, aqui vai ser feitiço igual. Vamos falar só que aqui é o feitiço F. Feitiço F igual. Daí o que a gente colocou aqui, eu vi que tá errado também, tá como lanes. E a gente vai colocar o quê? Feitiço de invocador, que é o arquivo, certinho. A gente vai dar um return e colocar a variável que a gente acabou de criar, que seria essa. Daí, ó, se a gente mantesse aquela estrutura antiga, isso aqui já era o suficiente para funcionar. Só que eu quero explicar mais passo a passo para vocês, ok? Tipo, mais o comecinho.
Então, agora aqui a nossa estrutura vai mudar, tá? Vou remover isso aqui. E a gente vai fazer aqui do início. Então, a gente vai botar um print, parênteses, aspas, e é o que eu falei. Aqui eu quero a parte escrita, mas como eu quero a parte escrita, eu quero o campeão. Aqui não tem problema você colocar acento e essas paradas, porque é uma string, e a string não dá BO você fazer dessa forma. Então, campeão, vírgula, porque agora eu vou dar qual é o campeão, e para eu informar um campeão, vou ter que separar os argumentos por vírgula. O primeiro argumento foi uma string, e o segundo vai ser a nossa variável sorteada aqui. Então, eu vou fazer o quê? Botar a função aqui. Def não, perdão, só o nome da função. Sortear campeão. Essa mudança que eu fiz não tem tanta diferença no comportamento aqui, na verdade. Só que ela não tem tanta diferença no comportamento, só que, como eu falei, boas práticas. Então, sortear campeão. Eu coloquei um parênteses porque eu tô chamando uma função, certo? E pronto. Teoricamente é para funcionar. Vamos rodar. Se rodar de primeira é milagre, tá? Geralmente não roda de primeira. Tantão, campeão, Elise. Então, deu boa. Vamos lá. Para economizar tempo, o que a gente faz? Copia essa linha, Ctrl V. Opa. A gente vai fazer isso 5 vezes. Ok. Aqui, porque eu acho que são 5 funções, né? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Campeão. O segundo que a gente vai falar é a lane. Aqui, ó. Primeiro, campeão. Segundo, lane. Então, vamos lá. Lane. Nem sei se é assim que escreve lane, tá, gente? Que eu lembre mas me perdoe se não for. Agora eu fiquei curiosa. Eu vou pesquisar aqui rapidinho se é assim mesmo, pra não passar vergonha. Vamos ver, lane. É assim mesmo, gente, que escreve lane. Então, a segunda lane, a segunda é a lane, e a gente vai colocar aqui sortear lane. Prontinho. Ah, inclusive, tinha como a gente fazer tudo isso aqui, quase, aqui dentro. Mas, gente, ia ficar um horror, tá? Tipo, a gente querendo economizar a linha, a gente faz assim bonitinho, tá? E daí, vocês posteriormente, se tiverem que alterar alguma coisa, vai ser mais fácil. Então, feitiço, mudei, e aqui vai ser o feitiço no F, certo? Então, a gente vai sortear, a gente apaga esse champion aqui, tá? A gente apaga esse champion e coloca feitiço D. E aqui embaixo eu vou colocar feitiço F. Vocês viram que eu alterei as duas linhas ao mesmo tempo? Vou ensinar um segredo pra vocês que... Uma dica, né? Não é segredo. Que ajuda bastante. Quando você erra uma palavra, por exemplo, se eu tivesse escrito lane errado e eu quisesse trocar no código inteiro, eu não precisaria ir um por um. Eu seleciono um lane, aperto Ctrl D até selecionar todas as palavras e troco por qualquer palavra e ele vai alterar em todos os lugares, tá? Mas no caso aqui tá escrito certo. Então aqui tá certo e por fim a gente vai colocar a runa. Então, runa. E a runa que a gente quer, sortear runa. A gente vai colocar sortear runa. Perfeito, gente. Gente, estava dando um erro aqui e eu reparei que o meu erro basicamente era... Inclusive, ó, isso aqui só foi por uma verificação. Uma coisa que eu acho legal falar pra vocês. Lembrem de colocar o TXT sempre no final. O meu feitiço de invocador, ele não estava com o TXT no final e daí ele não encontrava. Então, lembrem sempre de, por favor, pôr o TXT, senão dá BO, tá bom? O meu basicamente tinha colocado o quê? Feitiços de invocador só. E não tinha o ponto TXT, então ele não estava encontrando. Daí ele dava aqui, ó. Um BO que ele não estava encontrando. Mas agora foi. Então, gente, basicamente é isso. Um campeão eco no mid, com flash teleporte, runa de feitiçaria. Vocês já conseguiriam ganhar com esse boneco, com essas coisas aí. Então, eu acho que não, porque eu não sei jogar de eco. No mid até dá pra jogar, mas não sei jogar de eco, acho difícil. E basicamente é isso. Então, gente, vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem, tá? Vai ficar saindo ali, ó, várias vezes.
né? E basicamente é isso, tá bom? É uma aula que eu tentei fazer junto com vocês, então teve algumas partes ali que eu acabei, tipo, mudando assim em cima da hora, mas é porque eu queria fazer do zero junto com vocês, tá bom? Basicamente foi isso. Essa é a parte básica, depois a gente vai fazer a interface, mas pelo menos aqui no terminal já está sendo tudo que a gente queria, certo? E aqui a gente aprendeu o quê? Print e função e leitura de arquivo, tá bom? Essa leitura de arquivo aqui, ela varia muito de acordo com o teu TXT, vai ter regras novas, mas se vocês usarem essa formulazinha aqui para ler TXT, para fazer esse sorteio, é tranquilo, tá bom? Lembrando que a gente está usando a biblioteca Random aqui para ele sortear, e aqui ele está falando o conceito geral de tudo que a gente já viu, tá bom? Muito obrigada por terem assistido o vídeo e até a próxima!